compartilhe bons momentos. Divulgue a Rádio CPAD. www.radiocpad.com.br. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 5. Confirmando o conserto. Saúdo os professores, superintendentes da Escola Dominical, com a paz do Senhor. Estudaremos hoje a lição 5, que tem como título Confirmando o conserto. O texto do dia diz: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Atos 7:39. Nesta lição, nós vamos ver que o povo de Israel já passou pelos 40 anos de deserto, já atravessou o Rio Jordão e agora chegou ao acampamento em Gilgal. Eles estão pela primeira vez em solo prometido. Deus tinha dito que ia dar para eles a terra de Canaã, e essa terra que antigamente tinha sido palmilhada por Abraão, Isaque, Jacó, agora todos os descendentes, milhões de pessoas, atravessam o Jordão num milagre extraordinário que Deus realizou e chegam a Gilgal. E quando eles chegam a Gilgal, Deus autoriza ou reautoriza a celebração da Páscoa e a circuncisão. Desde o capítulo 13 do livro de Números, quando o povo que estava às margens do Jordão, já apto para atravessar a terra prometida, e quando eles decidem voltar ao Egito, como diz aqui o texto, em seu coração, quando eles tornam ao Egito, Deus rompe esse pacto, o pacto abraâmico, o pacto que tinha sido feito, que garantia a entrada deles na terra prometida, é rompido. E Deus não autoriza mais Moisés a participar da Páscoa. Aliás, um fato interessante é que o grande Moisés participou apenas de 2 celebrações da Páscoa em sua vida, uma na saída do Egito e outra um ano após, porque depois de Números capítulo 13, nunca mais Moisés participou da festa da Páscoa. E as crianças que nasceram no deserto, também Deus não queria que eles fossem adentrados ao pacto abraâmico, portanto, todos eram incircuncisos. Então, esta geração, essa segunda geração de hebreus, que saiu da terra do Egito e estava agora em Canaã, grande parte desse povo não era circuncidado. Só que, quando eles entram em Canaã, Deus lembra do pacto, da importância do pacto abraâmico. É sobre isso que estudaremos. Mas vamos observar os objetivos dessa lição. São 3, porque são 3 os tópicos. Primeiro, explicar o significado da circuncisão para os hebreus. 2. Expor os episódios fundamentais acontecidos no arraial montado em Gilgal, um lugar marcante para a história do povo hebreu. E 3. Mostrar como surgiu a Páscoa e qual o seu simbolismo. A orientação pedagógica, querido professor, que nós colocamos na lição, penso, deve ser bastante aproveitada, porque ela tem uma importância singular. Não se sabe, o mundo não sabe o que é circuncisão, do ponto de vista de Deus.
do ponto de vista das Escrituras. A circuncisão, ela é tida no conhecimento popular como uma imposição cultural. Em alguns países do mundo, algumas culturas praticam a circuncisão masculina e feminina. Deus estabeleceu, porém, apenas a circuncisão masculina. Ela tinha um objetivo muito claro nas Escrituras. E também sobre a Páscoa. A Páscoa não é compreendida. As pessoas do mundo celebram a Páscoa ainda hoje com coelho, com chocolate, enfim, com muitos símbolos que não tem nada a ver com a Páscoa que foi instituída como estatuto perpétuo aos judeus. E o Senhor Jesus ressignificou a Páscoa, transmudando-a em Santa Ceia. Então, nós cristãos não celebramos a Páscoa, nós celebramos a Ceia do Senhor, porque foi isso que Jesus nos deixou como ordenança. A Páscoa, os judeus podem a celebrar perfeitamente, mas nós cristãos celebramos a Santa Ceia. Então, queridos irmãos, Deus determinou uma nova circuncisão e a comemoração da Páscoa, porque uma nova etapa da vida dos judeus estava começando. Eles estão em Gilgal e Deus determina que seja feita a circuncisão, que é a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. Era um pacto que estava sendo refeito. Na verdade, não era a concretização de um pacto ou a concretização de uma aliança, mas a resposta humana. Deus tinha o pacto com Abraão, Deus tinha aceito a vida de Abraão e tinha acertado com Abraão e estava aliançado com Abraão que os meninos que nascessem, eles fossem circuncidados. Mas quando Israel pecou, Números capítulo 13, Deus rompeu o pacto, porque a resposta humana ao pacto estava agora, não estava sendo dada. E aí o que acontece? Quando eles atravessam o Jordão, Deus aceita-os novamente. E a circuncisão, portanto, é a resposta humana, é a resposta dos hebreus ao concerto que foi firmado lá atrás em Gênesis capítulo 17, versículos do 9 ao 14. Então, era a circuncisão um ato de obediência e fé. E veja como é interessante. Quando Israel entrou em Canaã, possivelmente lá por volta de 1400 a.C., estava se vivendo o fim da Idade do Bronze. As pessoas já estavam manipulando peças de bronze. Os hititas, um povo antigo, já começava a metalurgia do ferro, mas é por isso considerada o fim da Idade do Bronze, porque já estava começando a Idade do Ferro. Porém, Deus manteve o padrão estabelecido lá no livro do Gênesis, que fossem usadas facas de pedra, mais uma vez apontando para Jesus. Ele é a pedra angular. Então, essa circuncisão era um símbolo que Deus queria manter. Não seria feito faca de bronze, nem faca de ferro, que já estavam começando a ser, o minério de ferro estava começando a ser manipulado, mas seria facas de pedra, porque a circuncisão era uma marca para Deus, uma marca de autoridade e comunhão. Era o diferencial que existia nos judeus e que é interessante, não era uma coisa que era vista. As pessoas passavam e não sabiam distinguir entre um judeu e um outro povo, mas Deus conhecia que eles tinham a marca. E Deus, quando olha para nós, Ele sabe se nós temos a marca do sangue ou não temos. Não precisamos dizer às pessoas que somos isso ou que somos aquilo. Não precisamos fazer marketing pessoal. Os nossos jovens não precisam declarar aquilo que são. Deus, pelo seu Espírito, revela as marcas de Cristo na nossa vida.
marcas de autoridade, marcas de comunhão. E aí, queridos irmãos, essa marca, além de tudo, era uma marca que o distinguia as pessoas para poderem ser guerreiros de Deus, para poderem lutar as guerras do Senhor. Os irmãos se lembram, certamente, que quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, e Golias olha para Davi e diz assim: sou eu, por acaso, um cão para vires a mim com paus? Vem a mim e eu darei a tua carne às aves dos céus e às aves da terra. Né? Então Golias insulta Davi e Davi chama Golias de incircunciso, porque Davi conhecia a importância de estar circuncidado diante de Deus. E aí Davi, cheio de fé, diz: tu vens a mim com lança, com espada e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. E Davi lança a pedra e o gigante vai ao chão. Porque, irmãos, Deus quer que nós tenhamos os requisitos de um guerreiro. E essas marcas, as marcas de Cristo na vida de cada jovem, e aí, querido professor, eu penso que é uma oportunidade singular para nós conversarmos com os nossos jovens, os nossos alunos, e expormos a eles a importância de ter as marcas de Cristo. Uma marca em nós. Paulo, escrevendo aos Gálatas 6,17, ele diz: quanto ao mais ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E essas marcas, elas são marcas de autoridade, marcas de comunhão, marcas que trouxeram sofrimento. Paulo sofreu algumas marcas e essas marcas de Cristo são marcas que o gabaritavam para o ministério, para ser um guerreiro, para ser um valente de Deus. E os nossos jovens precisam ter essas marcas muito fortes no seu caráter, na sua vida, né? E como eu disse, são marcas que têm grande valor para o Senhor. Então, que a nossa juventude seja marcada, continue sendo marcada pelas pedras, ou pela pedra, pela faca de pedra que representa o Senhor Jesus Cristo. Nas nossas pelejas, a única segurança que trazemos conosco é a obediência a Deus, pois a estratégia e perícias humanas, sem a aprovação do Senhor, para nada servirá. Então, de nada adiantava um guerreiro hebreu ter todas as habilidades, ser um grande homem que usasse bem a espada, a lança, o arco, mas dissesse assim: não quero me circuncidar. Eu não quero ter as características de um hebreu. Eu não quero ter as características de um servo de Deus. Eu quero viver a minha vida. Está aqui a minha força, está aqui a minha habilidade. Não servia. Ele deveria ser exterminado do povo. Mas Deus recebe todos aqueles que, mesmo fracos, mesmo débeis, dizem assim: eu quero fazer parte desse povo. E sem exceção, todos são circuncidados naquele lugar. Todos são circuncidados ali, todos os do sexo masculino, né? Então, a pergunta que se faz na lição é: por qual razão Deus permitiu que a geração que entraria em Canaã ficasse um longo período sem ser circuncidada no deserto? Por que é que Deus não disse: Moisés, circuncide o povo? E o ponto importante diz assim: Deus não queria somente a circuncisão do prepúcio, mas a circuncisão do coração. Então, Deus esperava uma conversão nacional. E quando Josué passa o Jordão, as expectativas do povo, o desejo de servir a Deus traziam esse arrependimento. Por isso o Senhor aceitou a circuncisão em Gilgal. E o que é Gilgal? Gilgal é um lugar de renovação da aliança, é um lugar da aliança, porque ali havia uma ambiência de comunhão com Deus e unidade de propósito. E como isso é importante, querido professor, na vida dos nossos alunos, nós estarmos na presença de Deus, um lugar de comunhão, uma ambiência de comunhão com Deus e de unidade de propósito. Todos estavam ali, desejosos por alcançar os projetos de Deus. E eu quero lhe dizer uma coisa:
todos os projetos de Deus são desafios para nós. Não existe nenhum projeto de Deus que nós possamos o realizar facilmente. Não existe nada que seja um projeto de Deus, um plano de Deus e que seja conquistado com facilidade. Não existe. Todos os projetos de Deus são desafios. E por que isso acontece? Porque em todo o projeto de Deus existe uma incógnita nessa equação. E a incógnita é o milagre divino. Deus sempre intervém em nosso favor quando Ele tem um propósito em nossas vidas. Você pode pegar qualquer personagem das Escrituras. Em todas as histórias, nenhum deles conseguiu vencer sozinho. Você verá Deus agindo poderosamente. Quando se olha, por exemplo, o caso da rainha Esté, no livro de Esté não se tem o nome de Deus. E aí alguém questionou que não seria um livro inspirado. Absolutamente. Embora não tenha o nome de Deus grafado expressamente naqueles escritos, nós vemos a operação de Deus em cada vírgula, em cada capítulo, em cada história. Deus sempre intervindo em favor do seu povo. Então, em qualquer que seja o desafio, saiba, você e eu não temos condição de cumpri-lo, de atendê-lo. E pode observar, todos os que foram chamados, Moisés, Jeremias, Gideão, eles se sentiram incapazes de realizar o projeto, porque de fato os projetos de Deus, eles contam com a intervenção de Deus. Quando Deus nos conduz a algum lugar, Ele está pensando já naquilo que Ele vai fazer para a glória não ser nossa, ser dele. E era isso que estava acontecendo ali em Gilgal. O povo, aquele exército que estava formado de hebreus, qual foi o treinamento que eles tiveram no deserto? Nenhum. Quais eram as armas de guerra que eles possuíam? Eles só tinham uma espada, que chama de espada, mas era uma coisa assim desse tamanho. Era uma coisa pequena, talvez tivesse menos de 30 centímetros, entre 23 e 30 centímetros. Era assim que era a espada, uma peça de bronze que os hebreus lutavam. E vejam, queridos irmãos, que os carros de guerra e os cavalos dos povos derrotados, Deus mandava destruir, mandava alejar os cavalos e queimar os carros de guerra. Por que é que Deus não permitiu que Israel lutasse com carros de guerra construídos pelos aqueles povos? Porque a Bíblia diz assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Deus queria dar vitória ao seu povo através de milagres e não através de instrumentos superficiais, porque a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então, o povo estava em Gilgal, estava se habilitando para serem campeões de Deus. Como? Fazendo treinamentos profundos, aprendendo a matar. Não, eles estavam se santificando. Eles estavam passando pela circuncisão e depois passariam pela Páscoa, né? Então, um lugar chamado Gilgal é um lugar de aliança e também é um lugar de exaltação. Olhe que coisa linda! Deus disse que estava revolvendo, naquele dia, o opróbrio do Egito. Ou seja, Deus estava elevando aquele povo a um patamar de excelência diante dele. O que era o opróbrio do Egito? Deus disse, eu estou tirando hoje o opróbrio do Egito. E o que era o opróbrio do Egito? Era a vergonha que os hebreus passaram enquanto eram escravos? O que era o opróbrio do Egito? Não, o opróbrio do Egito era a vergonha, o vexame e a desgraça que pairava sobre os hebreus devido à desobediência. Deus estava olhando para os hebreus e dizendo assim, não meu povo, não meu povo. Isso era o opróbrio do Egito, porque o coração do povo estava voltado ao Egito. E isso desqualificava o povo a ser instrumentos de Deus. Quando eles chegam em Gilgal, Deus diz, eu vou tirar hoje o opróbrio e eu aceito esse povo de volta. E o povo diz, eu quero. E aí eles se submetem à circuncisão. Então, quando é que eu e você, nós
temos revolvido o opróbrio do Egito, quando Deus nos aceita através de Jesus Cristo e quando nós recebemos as marcas do Senhor na nossa vida, no nosso caráter, no nosso viver diário. E por fim, Gilgal é um lugar de prosperidade. Não há registro de falta de água nem de falta de comida em Gilgal. Gilgal tem de tudo. Gilgal é o lugar da prosperidade. Deus já tinha preparado um banquete em Gilgal. Eu penso que alguns dos hebreus nunca tinham visto tanta comida como naqueles dias em Gilgal. Tanta alimentação. Deus preparou um banquete especial para aquele povo. E por fim, a celebração da Páscoa. A primeira Páscoa foi estabelecida, como já mencionou-se, lá no Egito, antes de atravessar o Mar Vermelho. Eles comeram apressadamente a primeira Páscoa. A segunda Páscoa foi comida no deserto, um ano depois. E aí, capítulo 9 do livro de Números. E aí o povo peca, capítulo 13 do livro de Números, capítulo 14. Deus rejeita o povo e passam-se 38 anos até chegar esse dia que eles celebram em Canaã, a Páscoa com Josué, né? E o que era a Páscoa? A Páscoa era um memorial perpétuo para os judeus, né? O Senhor suportou a ausência dessa celebração por esse período todinho de 39 anos, exatamente por causa da incircuncisão dos adoradores. A Páscoa é um momento de comunhão e Jesus pega essa Páscoa e a transforma em Santa Ceia. Vejam que coisa importante diante de Deus a Páscoa. Jesus, ele come a Páscoa e ele faz da Páscoa, ele ressignifica a Páscoa, transformando-a na ceia do Senhor. Uma das ordenanças que nós temos a Páscoa, que simboliza, que é uma ressignificação da Santa Ceia, e há quem mencione, há vários teólogos que defendem que a circuncisão ela foi ressignificada pelo batismo, que seriam ordenanças paralelas entre o Antigo e o Novo Testamento. Então a Páscoa ela tem é um símbolo poderosíssimo, porque apontava para a morte do Cordeiro de Deus. Querido professor, você estudando a Páscoa com profundidade, você vai ver como ela aponta para o Calvário. O Cordeiro tinha que ser puro, todos aqueles elementos simbólicos da Páscoa dos judeus apontava perfeitamente para o sacrifício de Cristo. E dentre os muitos elementos simbólicos, tem um que eu acho muito bonito e muito expressivo, é que o Cordeiro Pascal, aquele cordeiro que era morto, os sacerdotes eles tinham que aprovar o cordeiro e dizer que esse cordeiro era um cordeiro que atendia aos requisitos de Deus para ser sacrificado. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele indicava o cordeiro pascal. E o nosso Senhor, ele vai até o sinédrio e o sumo sacerdote, ele olha para o cordeiro e diz assim: este aí é digno de morte, porque é melhor morrer um só pelo povo do que morrer todo o povo. Então, Jesus, ele traz completamente para si, ele cumpre toda a justiça de Deus e ele é a resposta da Páscoa. Deus, o nosso Deus, o Criador do universo, fez-se semelhante aos homens para entregar-se voluntariamente em favor da humanidade. Por isso que nós, quando estudamos os itens da Páscoa, de todos aqueles elementos, nós vemos claramente ali a figura de Jesus morrendo na cruz do Calvário. Então, Israel foi autorizado a participar mais uma vez da Páscoa e estava, portanto, apto mais uma vez, a tomar posse das promessas de Deus. Que coisa extraordinária! Deus estava dizendo que o caminho da vitória não estava na força nem na violência,
Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Era debaixo da bênção de Deus que o povo ia conquistar as vitórias, e não apenas com base em estratégias, na força física. E essa realidade, essa verdade, ela transpõe os séculos e ela vale para nós. Portanto, querido professor, fale para os seus alunos que vale a pena ser fiel, vale a pena estar em comunhão com o Senhor, viver em comunhão com o Senhor, porque as vitórias, elas certamente virão na vida de cada um deles. Que Deus nos abençoe. CPAD, a editora da Escola Dominical.